Fala, rapaziada, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um conceito extremamente interessante, tá? O que eu vou falar aqui, vocês podem usar para melhorar suas relações pessoais, suas relações profissionais, tá entendendo? Vocês podem usar como uma forma de persuasão, vocês podem usar para criar laços mais genuínos. Então, já fique esperto aí que esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, você pode ver que ele é bem versátil. Você pode usar ele de diversas formas e todas elas vão trazer muitos benefícios para você, tá? Falo isso por experiência própria, já pratico isso há alguns anos e eu garanto que é realmente transformador a gente praticar isso. E tudo isso se trata do simples ato de ficar em silêncio. Vou falar isso aqui hoje pra gente, tá? Porque é o seguinte, pessoal, nós somos condicionados a responder rápido. A gente aprende ali que para a gente mostrar que somos inteligentes, a gente tem que responder rápido, a gente tem que responder em cima da hora. A gente vê muitas discussões que mostram para a gente ali que de certa forma ganha quem falar mais alto. Então esse é o padrão que a sociedade prega para a gente. É a educação, é o condicionamento que é imposto para o nosso cérebro, tá entendendo? E quando a gente se presta e se permite absorver somente isso, a gente perde esse poder incrível, que é o ato de ficar em silêncio, tá? Porque ele pode ser mais poderoso do que 1000 argumentos. Você pode ter vários e vários e vários argumentos, mas se você não souber o momento de ficar em silêncio, se você não souber praticar o silêncio, você não vai conseguir persuadir ninguém, você não vai conseguir obter êxito nas suas relações pessoais, profissionais. Isso é um diferencial, digamos que é uma habilidade de extrema importância, tá? Como vocês podem ver, estou mais um dia aqui, rapaziada, gravando conteúdo para vocês, criando um sistema que funciona. Já comentei aí em outros vídeos em relação a isso e é de uma satisfação enorme a gente conseguir manter constância em algum projeto nosso. E vamos voltar aqui para o nosso tema principal. Só queria compartilhar isso com vocês porque é muito interessante. Se você tiver interesse, eu vou deixar em outro card aí um vídeo falando de como criar um sistema e acabar com essas nossas decisões que a gente tem que ficar tomando o tempo todo. O silêncio, rapaziada, ele é assim intrigante, porque percebam só, o fato da gente ser condicionado a ter que responder rápido, a ter que agir ali de forma reativa, agir em cima da hora ali, torna o silêncio como algo desconfortável. Você pode perceber, se você for ficar do lado de uma pessoa e ficar em silêncio, certamente essa outra pessoa, se ela não tiver um certo nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ela vai ficar desconfortável. Então o silêncio ele cria essa atmosfera desconfortável para quem é inseguro. Tudo isso é fruto de insegurança pessoal. E quando isso acontece, a pessoa ela está disposta a se abrir ali para você puramente para gerar diálogo, tá entendendo? Para gerar conversa. E com isso, ela vai lhe entregar informações que são mais pessoais, informações mais autênticas, informações mais da essência dela, porque ela está se sentindo desconfortável com aquilo dali. E numa situação dessa, você tem uma oportunidade perfeita para criar laços mais genuínos, você tem a oportunidade perfeita para encontrar o momento certo de plantar uma ideia, de sugerir uma proposta, de fazer algum pleito, de pedir alguma coisa, enfim, são diversos fatores que você pode identificar aí. E ficar em silêncio revela os detalhes das outras pessoas aos nossos olhos, tá entendendo? Porque
veja só, a gente está conversando. Se eu não ficar em silêncio, se eu ficar sempre falando, eu não vou conseguir perceber o que você vai estar falando. Não vou conseguir perceber como está o seu comportamento, porque a nossa comunicação ela vai além de palavras, ela é expressada de uma maneira corporal também, e tudo isso a gente tem que ficar de olho. Tem a questão da entonação da voz, todos esses pontos eles formam um conjunto, que quando você consegue analisar aquele conjunto, você consegue perceber se a pessoa está mentindo, se a pessoa está sendo autêntica, você consegue identificar as intenções daquela pessoa naquela informação ali. Então o silêncio ele é necessário para isso, para que a gente possa perceber, analisar, interpretar as pessoas. Isso é extremamente necessário, tá, rapaziada? E tudo isso leva para um outro ponto que eu já falei em outro vídeo também, que é a gente praticar a escutativa. Quando você fica em silêncio, isso possibilita você ouvir com maior precisão. E quando você ouve com maior precisão, é muito bom isso, porque uma coisa vai puxando a outra. Quando você ouve com precisão tudo aquilo, uma caminha caindo aqui, ó. Foi mal, rapaziada. E tudo isso leva para um outro ponto que eu fico até empolgado com isso, porque uma coisa vai puxando a outra, uma situação vai puxando a outra. Então, você ouvir as pessoas já leva para aquele lado da escutativa que eu já comentei, tá entendendo? E então, você consegue analisar e perceber o que vai fazer melhor para aquela pessoa ali, como você pode conduzir aquela conversa. E isso aumenta muito as probabilidades de você se manter saudável nas suas relações pessoais, porque você vai saber exatamente o que a outra pessoa quer. Tudo isso pelo fato de ficar em silêncio, pelo fato de interpretar. Você vai ouvir, você vai ver, você vai prestar atenção e você vai estar presente. Isso é um dos pontos mais importantes, estar presente naquele momento, porque a gente vive sempre num estado de fuga constante, sempre fazendo uma coisa e pensando em outra. É questão da produtividade incutida nas nossas mentes, é ansiedade, um bombardeio de notícias, informações. Então tudo isso tira a nossa mente de próximo da gente, leva ela para outro lugar. Quando a gente pratica essa situação de ficar em silêncio, de ouvir, de interpretar as pessoas, a gente está presente. E isso tem um benefício a longo prazo excepcional, porque quanto mais presente você tiver, mais você pode fazer por si mesmo. Isso é extremamente proporcional, essa relação. Aí você pode pensar, mas como é que eu vou iniciar esse processo? Como eu vou começar a ficar em silêncio? Se você se sente desconfortável com o silêncio, o que você tem que fazer é parar. Pare intencionalmente antes de responder. Quando você receber qualquer pergunta, primeiro dá uma respirada, conta até 3, no teu cérebro, não vai ficar 1, 2, 3. Conta até 3 e responde. No começo você não vai ter um raciocínio assim de pensar na melhor ideia. Aí você vai fazer isso. Vai respirar, vai contar até 3 e não vai dar a melhor resposta. Aí depois você vai ficar pensando, mas eu não dei a melhor resposta naquela hora, não vou mais fazer isso porque não funciona. Não é bem assim. Funciona, eu garanto que funciona. A questão é a prática. Logo que você iniciar fazendo esse simples passo que eu falei para você, você vai começar a simplesmente se adequar, a se familiarizar com o silêncio. Mas aí você não vai conseguir de primeira
organizar teu raciocínio, se sentindo bem com aquele momento ali, porque vai ser um momento diferente, vai ser algo novo para você. Então você tem que se familiarizar, você tem que se adequar àquilo. Com a prática, você vai perceber que ao invés de estar dando respostas superficiais, respostas na maior parte das vezes reativas, você vai estar chegando num nível aí de satisfação pessoal por manter suas relações num estado positivo, por manter seu sistema profissional também num estado excelente, porque isso é muito necessário, você saber ouvir no meio profissional. Isso vai melhorar o seu bem-estar, autoestima, autoconfiança, enfim, são diversos os benefícios, tá, pessoal? E outra situação também que pode ajudar nessa questão de como lidar com o silêncio é você fazer perguntas abertas e deixar que as pessoas respondam. Como são perguntas abertas? Perguntas abertas são aquelas cujas respostas não são simplesmente sim ou não. Você pensa aí uma pergunta aí. Ah, você já viajou? A pessoa pode responder, ah, já. Foi para onde? Qual foi o melhor lugar que você viajou? Aí a pessoa vai, pá, começa. Ah, qual foi o melhor filme que você assistiu? Por quê? Tá entendendo? Não é simplesmente perguntas de sim ou não que vai finalizar naquilo. Porque senão você não vai ter esse espaço para analisar. No início você pode usar, porque de acordo com técnicas, né, de comunicação, é necessário que a gente use algumas perguntas fechadas ali, que é para ter um norte do que a gente vai questionar, como nesse caso da viagem. Pergunta, você já viajou? Todo mundo gosta de viajar, mas tem gente que não tem tanta oportunidade de viajar. Se a pessoa disser que já é o suficiente para você falar, fazer perguntas abertas para ela e ela falar diversos assuntos por uma boa quantidade de tempo, e você vai ficar ali só analisando, vendo como a pessoa se sente. Eu vou trazer também outros conteúdos relacionados a esses relacionamentos pessoais, que eu acho muito interessante a gente saber lidar com as pessoas. Essa é uma das habilidades mais importantes atualmente na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, afetiva, em todos os lugares que a gente está, é necessário a gente saber lidar com as pessoas. E por hoje, esse conteúdo está encerrado, tá, rapaziada? Fiquem em silêncio, se sintam bem em silêncio. Você se sentir bem em silêncio significa que você não tem aquela insegurança de estar querendo sempre manter uma comunicação, de se sentir aprovado. Isso daqui ele dá um salto enorme no nosso desenvolvimento pessoal, essa simples prática. E eu não vejo motivos para não fazer algo que é tão simples e tão benéfico. Então fica a critério de vocês, tá, rapaziada? Deixa aí nos comentários, Wilson, tô aqui, que é para eu saber que vocês estão assistindo no meu canal. Se inscrevam aí e estamos aí diariamente trazendo um conteúdo que eu espero que agregue valor para vocês e compartilhando ideias e insights que eu adquiri ao longo de uma trajetória e sempre aprendendo, principalmente aprendendo cada vez mais com vocês, tá, rapaziada? Valeu!